Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui para a nossa aula sobre poderes da administração. Estamos na parte 3, poder discricionário. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre poder discricionário, a gente está falando, né, sobre uma liberdade de escolha para o administrador público. Mas calma aí. Essa liberdade de escolha ela tem limites. Lembre-se que os poderes eles são prerrogativas, mas também são limitações. Nesse caso aqui, o poder discricionário não é propriamente um poder, mas é um atributo, né? Um atributo da administração e uma característica dos próprios atos administrativos. Os atos administrativos eles podem ser classificados em atos vinculados ou atos discricionários. Os atos vinculados são aqueles atos que obedecem restritamente à determinação legal, não havendo margem de escolha para o administrador público, para o agente público, na hora de executar esses atos, de emanar esses atos. Já o poder discricionário, há uma liberdade de escolha para o agente público, né, na execução, na análise do ato administrativo, só que essa margem de escolha é uma margem de escolha definida pela própria lei. Então, o poder discricionário é aquele que o administrador está subordinado à lei, mas pode exercer um pequeno grau de escolha, a partir da conveniência e oportunidade, adotar a alternativa que melhor atenda ao interesse público. Ou seja, é uma determinação legal. Então, essa margem de escolha ela está dentro de uma determinação legal. Há uma presença de liberdade para o administrador, sim, mas estabelecida por meio do juízo de oportunidade e conveniência no interesse público. E isso se traduz, né, na expressão de escolha de mérito. Então, quando a gente fala de mérito administrativo, a gente está falando exatamente nessa escolha da administração pública, do administrador público, do agente público, em definir, por meio da oportunidade e da conveniência, qual é, né, a melhor escolha para a administração dentro do que a lei determina, dentro da margem de escolha que a lei determina. Cuidado, pelo amor de Deus, para não confundir esse sentido aqui de mérito com aquela de idiosincrasia de meritocracia. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver, tá? Inclusive, a meritocracia é algo que nem merece ser difundido, a não ser entendido para a gente não repercutir esse tipo de situação. Aqui, o mérito diz respeito ao mérito do ato administrativo, ou seja, qual é o melhor ato administrativo naquele determinado momento, né? Como é que eu vou saber isso? Eu vou aplicar a oportunidade e a conveniência de acordo dos parâmetros do interesse público. Isso é fundamental. Agora, veja bem, quando a gente fala de controle judicial dos atos administrativos, a gente sabe que o judiciário ele vai apreciar a qualquer ato administrativo, não é verdade? Não estará excluído nenhum ato administrativo do controle judicial. Quando o ato ele é vinculado, o controle judicial ele é bem amplo, porque ele consegue verificar, inclusive, se o agente atuou de acordo com a lei ou não, porque ele só poderá agir se a lei autorizar. Quando a gente está no poder discricionário, nos atos discricionários, aí a análise do judiciário, ela tem uma restrição, ela sofre uma restrição. Então, o controle judicial nos atos administrativos discricionário, ou seja, do poder discricionário, ele não vai ocorrer em relação ao mérito dos atos administrativos, ou seja, aquela oportunidade, aquela conveniência. Vai haver um controle, sim, mas dos limites desse mérito administrativo, que vão estar descritas aonde? Na própria lei, certo? Então, isso é fundamental para que você entenda. Então, a gente vai dar aqui um exemplo, né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é muito defensor desse limite de atuação do judiciário, tá? A gente não está no Brasil dentro de uma estrutura de contencioso administrativo como na França, então não existem atos que não são analisados pelo judiciário, só por um tribunal administrativo, isso não existe aqui no Brasil, tudo é analisado dentro da seara do Poder Judiciário, só que há um limite. E esse limite, ele é importante. Então, o próprio judiciário, ele tem dificuldades para visualizar esse limite, né? Esse limite, ele está na própria lei. Então, a lei é quem vai determinar o limite, tá certo? Desse ato discricionário. Mas há uma dificuldade muito grande quando os conceitos são indeterminados. O que seria esse conceito indeterminado? É que o limite do mérito administrativo, no conceito indeterminado, na verdade é a razoabilidade. Ou seja, ele não está expressamente descrito na norma administrativa.
Há uma zona de incerteza em que o administrador ele tem liberdade, mas se ele extrapolar essa liberdade, ele vai ser contrário à lei. Para você aprofundar um pouco nesse tema, você pode consultar Celso Antônio Bandeira de Mello, mas eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que ele dá, que é muito importante. Na Lei 8.112, tá? No artigo 130, Lei 8.112, lá que regulamenta, né, os servidores públicos, vocês já estudaram isso lá em agentes públicos, diz que a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e a violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Veja bem, aqui a lei conferiu ao agente público que vai ter competência para aplicar essa suspensão um espectro, uma margem, né? Ele disse, olha, até 90 dias. Mas ele não determinou aqui, olha, se ocorrer tal e tal situação, 15 dias. Se ocorrer tal e tal situação, 30 dias. Ele não fez uma graduação. Não há aqui, dentro dessa dosimetria de aplicação de penalidade, uma determinação do que seguir. Aqui é a razoabilidade do agente administrativo que vai aplicar essa penalidade, que vai definir o mérito, a oportunidade, a conveniência de como será aqui essa suspensão. Então, o que é que Celso Antônio fala para a gente? Ele diz o seguinte, olha, nesse caso, nós temos que a suspensão do servidor público, ela poderá ser uma punição de até 90 dias. É o que a lei determina. E se a administração extrapolar esses 90 dias, aí sim caberá ao judiciário anular o ato, simplesmente em face dos aspectos da legalidade. Mas se o administrador determina 80 dias, pode o judiciário anular esse ato com base no controle de legalidade? Não, porque o agente aplicou dentro do que a lei determina, dos 90 dias, certo? Até 90 dias, for até 90 dias, 80, 85, 86, 89, 90, está dentro do que a lei determina. Agora, se forem 91 dias, aí o judiciário poderá anular esse ato. Percebam que aí, né, há um limite de até onde o judiciário pode ir, certo? Então, a própria lei reserva ao administrador público essa faculdade e essa liberdade. Então, o que é que vai ser excesso, né? O que é que vai ser excesso de poder aqui? É quando ultrapassar os 90 dias. Se não ultrapassar, então não haverá esse excesso, tá? Isso é importante para vocês compreenderem a lógica do poder discricionário, né? O poder discricionário ele tem algumas atuações dentro dos limites legais para o controle da legalidade pelo judiciário. Passando disso, fica muito difícil, principalmente nesses conceitos indeterminados, o judiciário interferir diretamente, tá? Isso é importante que se tenha gravado. Bom, essa é a nossa aula sobre poder, né? Poderes da administração, parte de poder discricionário. A gente termina aqui, né? Poder vinculado ao poder discricionário, parte 2 e parte 3, que a gente estava falando aqui deles dois, mas que na verdade são atributos, né? Da administração. E aí a gente entra na próxima aula nos poderes propriamente dito, com o poder normativo regulamentar. Até já já.